Sem dúvida, uma das passagens mais conhecidas no Evangelho de João é da mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus estava lá na Judéia e ele precisava ir para a Galileia. Porém, a Bíblia fala que foi necessário ele passar por Samaria. E em João capítulo 4 a gente tem essa passagem, e essa é uma das passagens mais interessantes no Evangelho de João, pelo menos do meu ponto de vista, porque ali tem muitas informações relevantes e a gente vai estudar algumas delas no vídeo de hoje. Então hoje a gente vai ver quem eram os 5 maridos da mulher samaritana. O próprio Jesus fala para aquela mulher que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha agora, que seria o 6º, não era dela. Então nesse vídeo a gente vai conseguir interpretar um pouco melhor essa passagem bíblica. Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo então a gente vai fazer um detonado aqui para entender quem eram os 5 maridos da mulher samaritana. Só que antes de a gente começar esse vídeo eu já vou pedir para que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem muitas interpretações bíblicas sobre quem seriam os 5 maridos da mulher samaritana. São muitas interpretações, são muitas teorias. Esse vídeo aqui eu vou só expor mais uma das teorias sobre quem seriam os 5 maridos da mulher samaritana. Vai ter muitas pessoas aqui nos comentários que vão falar: ah, você falou abobrinha, ah, não é isso. Fique tranquilo, porque isso aqui é apenas uma interpretação entre milhares, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês uma das interpretações que para mim é a mais coerente, a que mais faz sentido biblicamente, e é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Toda essa história que eu vou contar para vocês agora se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 4. E o versículo que a gente vai ler é o versículo 18. Vamos dar uma olhada. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. João capítulo 4, versículo 18 e 19. Então aqui, pessoal, a gente já tem a nossa primeira pista aqui sobre quem seriam esses maridos da mulher samaritana. Então a Bíblia fala, só um resumo aqui pra gente entender um pouco do contexto. A Bíblia fala que Jesus ele estava lá na Judéia e ele precisava subir para Galileia. Porém, a Bíblia fala no versículo 4 que era necessário ele passar por Samaria. E a Bíblia fala que tinha uma mulher ali, que era a mulher samaritana. Ela estava lá no poço. A Bíblia fala que era a 6ª hora. A 6ª hora na Bíblia é equivalente a meio-dia a 1 da tarde. Então essa mulher samaritana estava lá no poço de Jacó pegando água. E a Bíblia fala que Jesus encontra essa mulher no poço pegando água e pede água para essa mulher. Fala aí, moça, você poderia me dar um pouco de água? E a mulher ela fica totalmente indignada, a mulher samaritana, e ela fala: como sendo tu judeu me pede água? Aí Jesus ele dá uma resposta bem interessante para ela: se você soubesse quem te pede água, é você que me pediria. E Jesus ele fala assim para a mulher: ó, faz o seguinte, chama o teu marido e vem. Aí aqui, pessoal, já entra o nosso primeiro ponto de interpretação aqui. A palavra marido aqui, no contexto grego, não quer dizer exatamente marido no sentido físico, no sentido que a gente conhece, marido e mulher. Aqui a palavra marido vem no sentido de senhor. Então a gente poderia traduzir essa palavra de Jesus falando assim, ó, vem aqui, o próprio Jesus dizendo para a mulher samaritana: chama o teu senhor e vem aqui. Então esse senhor fica subentendido dentro dessa interpretação que a gente vai fazer agora, que poderia ser o senhor no sentido de Deus ou deuses, ou no sentido de marido, no sentido físico. Então essa é a primeira interpretação que a gente tem aqui sobre quem seriam os maridos da mulher samaritana. Só que antes de a gente começar a desenrolar esse assunto aqui, eu já vou pedir para que você dobre a sua atenção agora, porque a gente precisa entender muito bem o contexto para a gente entender exatamente essa passagem aqui. A gente precisa voltar então vários anos atrás. Então vamos começar aqui, ó. A gente sabe que teve 2 cativeiros, então a gente sabe, vamos voltar um pouco mais ainda, né? A gente sabe que teve a divisão dos reinos. Então a Bíblia fala que o reino sul ficou para um lado, o reino norte ficou para o outro, ou o reino de Judá de um lado e o reino de Israel de outro. No reino de Israel, a capital foi Samaria. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, eu vou lembrar, vou tentar deixar no card para vocês aqui. Então a gente sabe que em Israel tinha Samaria como capital, e lá em Judá a capital era Jerusalém. Os reinos foram divididos, e ambos esses 2 reinos, as 10 tribos que foram divididos, ou melhor, as 12 tribos que foram divididos, o que aconteceu? Ambas elas foram levados para os seus respectivos cativeiros.
Então, exemplo, Samaria foi levado pelo cativeiro da Síria. O povo de Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia. A gente já estudou isso, a gente já viu muito sobre isso. Então, os dois povos, embora tenham se divididos, ambos foram levados para os seus respectivos cativeiros. Então, Samaria, que era Israel, foi levado para o cativeiro da Síria. Beleza? Até aí tá tranquilo. E o cativeiro de Judá, ou melhor, o povo de Judá, a divisão de Judá, foram levados pelo cativeiro babilônico. Então, ambos foram levados para os seus cativeiros. E agora, pessoal, é uma coisa muito importante aqui vocês entenderem sobre isso. O povo de Samaria, que é o povo de Israel, eles foram levados então para o cativeiro da Síria. E agora a gente vai ler um versículo aqui, que é o versículo chave, para a gente entender essa passagem aqui de João. Então, quando a Síria invade a Samaria, o que acontece? A Bíblia fala que o rei da Síria, ele leva 5 nações para habitar dentro de Samaria. Então agora que vai começar a fazer um pouco mais de sentido o texto. Então, Samaria foi invadido pela Síria e a Síria chama várias nações para ocuparem o lugar de Samaria. O versículo se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 24. Olha o que o versículo fala. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então já nesse versículo a gente tem essa definição aqui. Então a Bíblia fala que o Samaria foi invadido pela Síria, e a Síria, quando foi invadir Samaria, levou várias nações. As nações são essas que a gente acabou de ler aqui. Então vou só repetir aqui para vocês, para fixar um pouco melhor aí no conteúdo. A Síria trouxe então 5 nações. Quem são elas? Trouxe Babilônia, trouxe Cuta, Avá, Ramate e Sefarvaim. Essas 5 nações invadiram então a Samaria. E o que acontece, pessoal? Depois eu vou pedir para vocês lerem o contexto inteiro de 2 Reis 17, porque lá no contexto vocês vão ver tudo certinho o que aconteceu. Mas em resumo, né, essas 5 nações, quando eles invadem a Samaria, eles levam consigo, cada uma dessas nações, os seus respectivos deuses. Então, exemplo, a Babilônia, quando invade a Samaria, ele leva os seus deuses. A Cuta, quando ele invade a Samaria, ele leva seus deuses. Todas essas 5 nações que chegaram em Samaria, chegaram já com seus deuses. Então a adoração lá dentro de Samaria era uma adoração mesclada. Então por isso que eu estou dizendo para vocês, lá em Samaria eles tinham pelo menos 5 deuses que eles adoravam ali em Samaria. Então eram os deuses da Babilônia, os deuses de Avá, Cuta, Sefarvaim e também de Ramate. Então essas 5 nações com seus 5 deuses agora estão dentro de Samaria. Então essa é a primeira informação que você precisa guardar aí, porque daqui a pouquinho a gente vai avançar lá no Evangelho de João e você vai ver que tudo se encaixa de uma forma perfeita. Vamos avançar aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês, ó, só um resumo na tela de vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Então cada uma dessas 5 nações invadiram Samaria e essas 5 nações levaram seus deuses. E eu vou mostrar para vocês agora quem eram esses deuses. Vamos contar comigo aqui que tudo vai fazer mais sentido agora. Vamos lá. Então cada uma das nações levaram seus deuses. A Babilônia levou Sucote-Benote. Para quem não conhece o deus Sucote-Benote, é uma deusa da sensualidade. Então quando a Babilônia invade a Samaria, eles levam consigo o seu deus. E esse deus era Sucote-Benote, que era o deus da sensualidade. A Cuta, ele levou um deus chamado Nergal. Esse Nergal, pessoal, é o deus destruidor. Inclusive esse deus Nergal, ele também é conhecido como Apolion, que se encontra lá no livro de Apocalipse. Inclusive eu vou fazer um vídeo para vocês depois explicando cada um dos deuses dentro da cultura bíblica. Aí o povo de Avá, eles trouxeram 2 deuses. Eles trouxeram Nibás e Tartak, que eram deuses responsáveis pela incredulidade, trevas e corrupção. E a cidade de Ramate, eles trouxeram Azima, que é ocultismo e feitiçaria. E o povo de Sefarvaim, eles trouxeram pelo menos 2 deuses. Esses 2 deuses eram Adrameleque e Anameleque, que é o deus do dinheiro e da apostasia ou das potestades. Então olha que interessante, você acabou de ver. Cada uma dessas 5 nações, quando entraram em Samaria, eles trouxeram seus respectivos deuses. Por isso que a adoração em Samaria era uma adoração mesclada, porque tinha vários deuses ali e eles adoravam os deuses dessas outras nações que vieram. E agora entra o livro de João que eu quero conversar com vocês. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, uma consideração muito importante aqui. Eu não consigo, de uma forma exegética, falar que o marido da mulher samaritana é marido no sentido físico. Faz sentido Jesus falar assim, ó,
Ali, olha o contexto, pessoal, vê se faz sentido aí na cabeça de vocês, ó. Jesus, ele chega na mulher e fala, ó, você tiveste 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Aí a mulher pega e fala assim, nossa, vejo que tu és profeta. Então ali, todo o contexto tá falando sobre o que? Adoração. Porque depois o próprio Jesus fala assim, ó, vocês adoram lá no Monte Gerazim, mas vai chegar uma hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então todo o contexto ali, pessoal, não tem cunho no sentido de julgamento para a mulher. Todo o contexto ali está falando no sentido de adoração, no sentido espiritual. Então para nós é muito claro que o texto está falando sobre adoração no sentido espiritual, adoração no sentido literalmente de deuses. Então aqui nesse contexto, apenas lendo essa passagem, os primeiros versículos, já fica claro que Jesus não estava falando no sentido físico. E agora a gente vai entender quem eram os 5 maridos da mulher samaritana. Quando Jesus falou que ela tinha 5 maridos e o 6º que ela tinha não era dela, aí fica muito claro. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui na tabela e vamos contar junto comigo, ó. Então a gente tinha Babilônia. Babilônia trouxe Sucote-Benote, um deus. Cuta trouxe Nergal, segundo deus. Avá trouxe 2 deuses, que é Nibás e Tartak. Então aqui a gente tem, ó, 1 deus, 2 deus, 3, 4. 4 deuses. E agora a gente tem Ramate trazendo o 5º deus, que é Azima. E agora Sefarvaim trouxe mais 2 deuses, Adrameleque e Anameleque. O total de deuses então que estavam ali eram 7 deuses. Agora entra um ponto muito importante aqui para você entender essa passagem. A gente tem 7 deuses aqui dentro desse contexto, lá em Samaria. Porém, o que acontece? A gente sabe que a Babilônia, depois deles terem entrado em Samaria, a Bíblia fala que os babilônicos agora eles invadem a Judá, que é o outro lado do reino, que é Jerusalém. Então, o povo que estava ali da Babilônia, que tinha esses 2 deuses, que era Adrameleque e Anameleque, os babilônicos agora eles saem de Samaria e eles vão para Judá. Quando Nabucodonosor faz aquela invasão, leva o povo para a Babilônia, no cativeiro, aí agora os babilônicos saem de Samaria e eles vão para Judá. Então eles levam consigo seus 2 deuses. Então agora a gente tem todos aqueles deuses, exceto os deuses da Babilônia. Então aqui, pessoal, formam os 6 deuses que tinham lá em Samaria. Então quando Jesus fala sobre você teve 5 deuses, você cultuou a 5 senhores, e agora o que você está cultuando também não é seu. Então, vamos trocar aqui agora, vamos colocar aqui ó, a palavra marido, né? Você tivesse 5 maridos, o que ele estava falando? Você prestava adoração para 5 deuses, e o que você está adorando agora também não é seu. Os 6 deuses que ficou lá em Samaria ainda não era o Deus verdadeiro que a mulher samaritana deveria adorar. Aí ela pega, fica toda indignada e ela fala assim, nossa, eu vejo que tu és profeta. Porque ele sabia exatamente que essa mulher, ela já tinha adorado Sucote-Benote, ela já tinha adorado Nergal, ela já tinha adorado Azima, ela já tinha adorado vários deuses. E o Deus que ela estava adorando agora também não era dela. Então é isso que Jesus está dizendo ali, pessoal, para a mulher samaritana. Os 5 maridos que você já adorou não é teu. E o 6º que você está adorando agora também não é teu. Então os 5 maridos da mulher samaritana é exatamente os 5 deuses que tinham lá em Samaria. E o sexto Deus que ela estava adorando agora também não era o Deus dela. Isso aqui então foi mais uma das interpretações bíblicas que a gente fez aqui. Lembrando que essa é uma das interpretações, existem várias interpretações. No meu ponto de vista, a que eu mais acredito biblicamente é exatamente essa. Por quê? Eu não consigo acreditar que essa mulher teve 6 maridos no sentido físico. Se você parar pra pensar, teriam que ser um marido, aí esse marido morreu, ou esse marido, sei lá, abandonou, aí veio outro. Então assim, não faz muito sentido, biblicamente falando, nem de forma lógica, humana falando, uma mulher ter casado 6 vezes. É claro que a gente tem no Brasil, né, várias pessoas que se casaram mais do que 5 vezes, 10 vezes. Mas nesse caso aqui, no Oriente Médio, na cultura daquele povo, é muito difícil ter acontecido isso. Então, os 5 maridos da mulher samaritana, no meu ponto de vista interpretativo, trata-se exatamente dos deuses que estavam ali em Samaria. Então ela adorou já os 5 deuses, não gostou de nenhum desses 5 deuses e parou de prestar culto para esses 5 deuses que estavam em Samaria. E ela começou a prestar culto agora para o 6º Deus que tinha lá em Samaria. Aí o próprio Jesus fala, você já teve 5 senhores, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora, o que você está adorando agora, também não é teu. Então aqui já é o próprio Jesus ensinando essa mulher.
E tanto é que ela fala assim, ó, vejo que tu és profeta, vejo que você entende de espiritualidade. Aí Jesus ele continua o sermão e explica um pouco sobre o que é adoração em espírito e em verdade. Enquanto muitas pessoas dos samaritanos queriam adorar no monte que Jacó construiu, e os judeus só queriam prestar culto dentro de Jerusalém, aí Jesus fala assim, ó, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores não adorarão mais nos templos, mas eles adorarão em espírito e em verdade. Pessoal, eu vou fazer um vídeo também, vai sair essa semana, eu explicando um pouco sobre o que significa essa adoração em espírito e em verdade. Eu não quero só explicar para você numa explicação espiritual, uma aplicação no sentido de pregação, mas uma explicação no sentido literal, o que Jesus estava querendo dizer com esse texto. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou soltar essa semana. Então se você quer aprender o que é adoração em espírito e em verdade, no sentido bíblico, literal que Jesus estava querendo dizer, ative o sininho, se inscreva aqui no canal, porque essa semana eu vou soltar esse vídeo, beleza? E é o seguinte, eu tô vendo que muitas pessoas estão assistindo os vídeos e não estão se inscrevendo. Cara, é o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quando você se inscreve no canal, dá o seu like aí, você fortalece o nosso canal aqui e eu consigo postar mais vídeo, trazer mais conteúdo para que você consiga aprender mais ainda da Bíblia Sagrada. E um recado bem rápido aqui, se você quer aprender sobre o hebraico bíblico, a cultura judaica, como montar uma exegese dos textos bíblicos, aprender a ler em hebraico, montar os versículos, enfim, se você quer entender mais sobre o hebraico bíblico, eu vou deixar o primeiro link na descrição para vocês também entrarem no nosso curso de hebraico bíblico. O curso hoje ele tá R$ 197, porém eu vou deixar o link com desconto aqui por R$ 149. Então eu vou deixar o link para vocês aqui então, primeiro link da descrição. Corre lá, se inscreve, garanta sua vaga e a gente se encontra aí no próximo vídeo, beleza? Shalom, Lehi Traot.